Meus amigos, o Brasil parou na noite de Natal de 2025 para ouvir o presidente da República em cadeia nacional de rádio e televisão, horário nobre, 7 minutos no ar. O pronunciamento foi o mais longo do ano, afinal de contas, a gente está falando de um ano pré-eleição, né? Pois é, as eleições estão chegando e o timing foi perfeito. Porque o que o brasileiro ouviu foi a descrição de um país que simplesmente não existe fora da televisão, fora do discurso. Mas um ano em que todos que torceram ou jogaram contra o Brasil acabaram perdendo. Um ano em que o povo brasileiro sai como o grande vencedor. Segundo o Luiz Inácio Lula da Silva, 2025 foi um ano histórico, marcado por vitórias, por reconstruções. Pois é, um país que teria entrado supostamente num novo ciclo positivo. E a pergunta que eu quero deixar para você logo aqui no início é o seguinte: aonde é que está esse país, hein? Porque fora da televisão, os números contam uma história completamente diferente. Vamos lá, vou trazer algumas informações, alguns números aqui para a mesa. Vamos começar com a inflação. Pois é, a inflação de alimentos continuou pesando no bolso do brasileiro, especialmente entre os mais pobres. A comida segue sendo um dos principais fatores de pressão no orçamento das famílias, principalmente de baixa renda. Porque não é justo que cozinhar e ver uma novela ou um futebol na TV comprometa o orçamento. Ao mesmo tempo, o governo federal vem batendo recorde histórico atrás de recorde de arrecadação, trilhões de reais sendo sugado do bolso do brasileiro. E mesmo assim, com todos os recordes, o governo não conseguiu entregar o mínimo sequer de estabilidade fiscal. Com juros nas alturas, o crédito continuou caro demais, a taxa básica segue elevada e o custo real para as empresas, e as pequenas e médias empresas principalmente, permaneceu simplesmente proibitivo. Resultado, o investimento está travado no nosso país. Crescimento fraco e um PIB que perdeu fôlego ao longo de 2025, como já apontado nas divulgações trimestrais do próprio governo. Enquanto o discurso falava em reconstrução, a indústria brasileira também continuou totalmente afundada. Dados do próprio IBGE mostram uma indústria de transformação totalmente estagnada, sem capacidade de puxar a produtividade ou os salários do nosso país. Isso não é um detalhe técnico, é algo totalmente estrutural. Um país sem uma indústria forte, ele gera emprego ruim, renda baixa e dependência crescente do Estado, e é exatamente isso que aparece no mercado de trabalho. Enquanto o governo está comemorando aí a ocupação como se fosse desemprego, na realidade, os próprios dados oficiais mostram que o crescimento está concentrado em vaga de baixa remuneração, alta rotatividade e pouca formalização real. Como eu já trouxe em vários conteúdos aqui no nosso canal, mostrando os dados oficiais sobre a qualidade desses empregos que estão sendo gerados. Na realidade, o emprego virou, em muitos casos, subemprego. Trabalha-se mais para ganhar cada vez menos, e enquanto isso, o número de pessoas dependentes de programas sociais, dos programas assistenciais do governo, segue gigantesco. E em vários recortes, o contingente de beneficiários de programas sociais já supera o número de trabalhadores formais do setor privado. Olha só que absurdo. E isso está muito longe de ser uma inclusão produtiva, isso está mais para uma gestão da pobreza como política permanente. Encerramos o ano com a menor taxa de desemprego da história. O emprego com carteira assinada bate recordes. A renda média dos trabalhadores é a maior que já houve. E a inflação acumulada em 4 anos será a menor de todos os tempos. E agora entra o ponto que o Lula, eu acho que esqueceu de colocar ali no seu discurso de Natal. Porque quem vivia na informalidade entrou definitivamente no radar da arrecadação. Com cruzamento de dados bancários, monitoramento de transações e fiscalização ampliada com inteligência artificial, transformaram o bico e a renda improvisada em base tributária. Em outras palavras, o informal agora virou arrecadável, vai ter que pagar imposto, e isso está nos documentos oficiais da própria Receita Federal e do Banco Central, como eu também já alertei aqui nos conteúdos passados aqui no nosso canal. Mas também não apareceu no discurso, por quê? Porque isso destrói a narrativa eleitoreira e populista. Minhas amigas e meus amigos, a família é a base da nossa sociedade. E as famílias brasileiras conquistaram muito neste ano que chega ao fim. E enquanto o presidente pintava esse Brasil otimista na TV, o país lidava com escândalos bilionários pesadíssimos, como, por exemplo, o escândalo do INSS, que é o exemplo mais
tosco de todos os escândalos que eu já vi. Porque as investigações da Polícia Federal e das auditorias do TCU, do Tribunal de Contas da União, eles apontaram esquemas de fraudes e desvios que somam bilhões e bilhões de reais, atingindo diretamente aposentados e pensionistas, pessoas que trabalharam a vida inteira e agora estão vendo seu dinheiro desaparecer das suas contas bancárias, e no meio dessas investigações surgem relações políticas sensíveis, como figuras ligadas ao entorno familiar do presidente da República, aparecendo em estruturas que orbitam o sistema previdenciário. Vamos trazer alguns nomes aqui, como por exemplo José Ferreira da Silva. Você conhece? Conhecido como Frei Chico, é irmão do presidente Lula, que é dirigente sindical e atua com entidades que operam convênios com o INSS, exatamente o mecanismo sob investigação. Isso consta em registros públicos e foi citado em auditorias e reportagens. Outro nome, Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, aparece também no mesmo ecossistema sindical associativo que orbita o modelo de desconto do INSS. O nome dele não está sendo indiciado, isso precisa ficar bastante claro, mas ele é citado em reportagens e em requerimentos por relações e participações em estruturas que mantêm vínculos com entidades conveniadas ao INSS no centro desse escândalo, ou seja, o entorno familiar do presidente Lula está presente no círculo da CGU e da Polícia Federal e estão sendo investigados nesse momento. Quando o irmão e o filho do presidente aparecem no mesmo ambiente institucional de um esquema bilionário que lesa aposentados, o ônus do governo, que deveria ser agir com rigor máximo, transparência total e resposta imediata, o que se viu até o momento foi silêncio total, inclusive na mensagem de Natal do presidente Lula. Por que ele não citou isso também? É óbvio que ele não vai fazer isso. Ah, e o Congresso, hein? Cadê o Congresso nessa história toda, onde direita e esquerda se juntam para aprovar, projetos muito esquisitos, como, por exemplo, a taxa das blusinhas, que aprovaram também essa reforma tributária pavorosa que vai prejudicar e muito a vida dos brasileiros, hein? Cadê o Congresso? Bom, o Congresso segue drenando recurso em escala industrial. Só em emendas parlamentares, o orçamento anual do Congresso ali já ultrapassa 50 bilhões de reais, segundo os dados do próprio orçamento da União. E grande parte disso funciona como uma moeda de troca política, com baixa transparência e impacto questionável sobre o uso desse dinheiro. Paralelamente a isso, o fundão eleitoral também segue explodindo, girando em torno de 6 bilhões de reais, pois é, garantindo campanhas milionárias para políticos vagabundos que nunca trabalharam na sua vida, enquanto as empresas estão fechando as portas. E falando em empresas, vamos começar por aquelas que estão sendo tomadas por políticos, que estão debaixo aqui, do guarda-chuva do governo Lula, que são as estatais. Bom, os Correios caminham para o seu maior prejuízo da sua história. Em 2024, a estatal fechou com um prejuízo de cerca de 7,4 bilhões de reais, segundo o balanço oficial da própria empresa. As projeções internas para o fechamento de 2025 já apontam um rombo muito maior, na casa dos 10 bilhões de reais. A empresa, obviamente, ela não tem acesso a crédito, não se sustenta operacionalmente e o próprio governo já admite a necessidade de socorro direto do Tesouro Nacional, traduzindo dinheiro do contribuinte para cobrir prejuízo de estatal. Como uma estatal, como por exemplo aqui dos Correios, dá um prejuízo de 10 bilhões de reais, o governo ele tem que fazer o quê? Ele tem que cobrir isso com imposto. Quando uma empresa privada ela quebra, ela fecha, ela demite e ela simplesmente desaparece. E em 2025 é exatamente isso que está acontecendo e em massa. Segundo a Serasa Experian, o Brasil registrou cerca de 2.273 pedidos de recuperação judicial, o maior número da série histórica. E é esse o Brasil real. Estatal quebrando com socorro público, empresa privada quebrando sem socorro nenhum, e nada disso apareceu no discurso nacional. Não é coincidência que os empresários estejam indo embora do nosso país. Hoje, centenas de empresas brasileiras por ano estão migrando as suas operações para onde? Justamente para o Paraguai, principalmente grandes indústrias, centros logísticos e operações intensivas em energia. E o motivo é muito simples: a conta fecha lá e não fecha aqui. No Paraguai, o imposto de renda corporativo é de apenas 10%. No Brasil,
A carga efetiva sobre o lucro das empresas chega aí a mais de 34%, somando somente o IRPJ e a CSLL. A energia elétrica industrial no Paraguai, ela custa menos da metade do preço aqui no nosso país. O custo trabalhista lá também é muito menor, o contencioso jurídico também é muito mais previsível e o ambiente regulatório é muito mais simples. O resultado é óbvio. O Brasil deixou de ser um país que atrai o capital produtivo e passou a expulsar investimento. E isso acontece enquanto o problema central continua sendo totalmente ignorado. Gasto público totalmente fora de controle. No pronunciamento de Natal, não houve sequer uma linha sobre ajuste estrutural, sobre ajuste fiscal, nenhuma palavra sobre eficiência do Estado, nenhuma palavra sobre corte de despesas. Mais de 90% do orçamento federal já está comprometido com despesas obrigatórias, deixando praticamente zero espaço para investimento. E se quiser fazer investimento, vai ter que aumentar dívida e vai ter que aumentar imposto. Falando em dívida, segundo o Banco Central, a dívida bruta do Brasil, só durante o governo Lula, cresceu mais de R$1 trilhão. Isso equivale a algo próximo de R$1 bilhão por dia sendo torrado acima do que o governo arrecada, meu amigo. E o maior problema disso tudo é que esse aumento dessa dívida não veio acompanhado de investimento produtivo, mas de gasto corrente, de custeio, de emendas parlamentares, de socorro a estatais deficitárias e a expansão permanente do Estado. Só em juros de dívida, o Brasil caminha para gastar quase R$1 trilhão apenas para pagar os juros da dívida, e isso sem reduzir a sua dívida principal. Nada, absolutamente nada disso apareceu no discurso bonitinho lá em cadeia nacional, porque se ele for falar de gasto, meu amigo, a narrativa cai. Se falar de dívida, o discurso desmorona, e se falar de juros, o ano histórico, na realidade, vira uma piada total. E em uma data tradicionalmente associada à conciliação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu dividir. Reativou a lógica de vencedores e derrotados, de inimigos internos, de confronto permanente. Falou como um candidato, não como um chefe de Estado. Usou o Natal como palanque mirando 2026. O Lula, que apareceu em cadeia nacional, não falou com o Brasil que produz, com o Brasil que investe, que paga imposto. Falou com a sua militância, que consome a narrativa pão com mortadela. Só que narrativa não paga supermercado, não reduz o preço do combustível, não melhora o salário e não fecha a conta no fim do mês. Quando um governo chama de ano histórico aquilo que o cidadão sente como um ano totalmente sufocante, o problema não é comunicação, o problema é diagnóstico. E o governo que erra no seu diagnóstico sempre transfere a conta para a sua população via imposto, via inflação, via juros. O Natal de 2025 virou uma vitrine de propaganda. O Brasil otimista na TV e um Brasil totalmente quebrado, endividado e sufocado fora da TV. Você acha que esse Brasil que o Lula descreveu no seu discurso é o mesmo Brasil que você viveu esse ano de 2025? Porque a partir dessa resposta, somente a partir dela, é que o resto do debate começa. E eu quero saber a sua opinião. Deixa sua participação aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa.